Programa A Reconciliação. A verdade da palavra sendo pregada. Muito bem, 9h10 aqui na Rádio Nova FM. A partir de agora, a Rádio Nova FM tem o prazer de apresentar a partir de agora o programa A Reconciliação. A apresentação da tia Adriana e o irmão Romilton Júnior. Logo após esse louvor, está dando a palavra, a abertura da programação aqui, que será todo sábado das 9 da manhã até as 11 da manhã, com a verdadeira palavra sendo pregada aqui nos microfones da Rádio Nova FM. Tá na nova, tá na bênção! Eu salvo a todos aqui com a paz do Senhor, todos aqui onde estejam ouvindo aqui a Nova FM, que todos possam parar um pouco, pegar a sua Bíblia, conferir todas as escrituras, conferir, acompanhar de coração, mas um coração grato por tão grande salvação. Glória a Deus. Eu vou colocar um louvor agora, para a meditação. O nome do louvor é Alto Preço. Em seguida eu vou estar fazendo uma oração para a gente estar aí começando, a programação da reconciliação. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço.
Amém. Glória a Deus por Jesus. Né? Então eu vou fazer aqui uma oração para a gente começar o programa da reconciliação, né? Falando da reconciliação do nascer de novo. Né? Eu vou orar aqui. Senhor, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui considerando a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ter, Senhor, respeito à Tua palavra, amor com a Tua palavra, recebendo a Tua palavra, Senhor, como o Senhor mesmo recebe. E tudo que o Senhor quer, que andamos aqui em obediência à Tua palavra, concordando, porque a Tua palavra, Senhor, é o Seu amor. Que a gente possa entender para andar aqui em obediência. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu todas as condições para obedecer a Tua palavra, para andarmos aqui conforme a Sua semelhança, para alcançar a Tua imagem, que é esse o Teu propósito. Em nome de Jesus, que a gente possa andar assim, temendo ao Senhor, aborrecendo o mal, dizendo não para a nossa carne, sabendo que a nossa carne não habita bem algum, mas hoje temos todas as condições de estar dizendo não à nossa carne, andando no Espírito, porque o Espírito o Senhor já nos deu quando cremos na Tua palavra. Eis aqui, Senhor, eu te agradeço, porque um dia o Senhor nos deu o Teu Filho amado para morrer em nosso lugar, mas Ele ressuscitou e nos deu vida, e vida em abundância, em nome de Jesus. Que a gente possa viver aqui por fé, em obediência e perseverando na Tua palavra até o fim, para alcançarmos a Tua promessa, que é a vida eterna. Amém. Glória a Deus por Jesus. Estamos aqui hoje, né, começando o programa. Eu sou a Adriana e o meu irmão Romilton, que vai trazer a palavra da reconciliação, o nascer de novo, né? Para que a gente possa entender de coração a grandiosidade do que seja nascer de novo, nos reconciliar, que essas duas coisas estão ligadas uma na outra, né? Muitas das vezes a gente fala de Jesus, prega, né, de Jesus, prega o amor de Deus, mas não tem entendimento bem o que representa esse amor de Deus para com nós. O que representa essa riqueza desse amor? Por que esse amor? Por que o sacrifício desse amor de Deus, né? Enviando o seu Filho amado, um Cordeiro perfeito, sem defeito, sem pecado nenhum, para sofrer, para ser humilhado, para ser tentado, para ser sacrificado, crucificado até a morte, e morte de cruz. E para que tudo isso, né, por nós, tudo isso por nós, para que hoje possamos estar aqui, mas não merecemos nada, porque viemos aqui do pó, do pecado, separados de Deus, né? Descendente da desobediência do primeiro homem, mas com toda a sua misericórdia de Deus, enviou o seu Filho amado, que suportou tudo por amor e obediência a seu Pai. Sem abrir a sua boca, Ele nunca questionou nada, suportou tudo, porque precisava vencer, para hoje estar sentado à destra de Deus, como Deus, e nos dá todas as condições de andar por fé e vencer também. Só basta a gente crer. Só crer, viver por fé, perseverar na fé, em obediência à sua palavra. Glória a Deus, né, por Jesus Cristo, por tão grande salvação. Bom dia a todos da Rádio Nova FM.
Paz do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, né? Estou muito feliz de estar aqui hoje, falando da palavra de Deus, para todos que estão aí, né? Nos comércios, em casa, ouvindo a Rádio Nova FM. E hoje a gente está no programa A Reconciliação, né? Pregando sobre aquilo que Jesus fez na cruz, o Filho de Deus. E eu queria falar uma palavra aqui, que está escrito em 2 Coríntios 5,18. Diz assim, ó: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, nesse texto aqui fala que Jesus Cristo, ele veio aqui ao mundo como homem para nos reconciliar com Deus. Por quê? A Bíblia diz, né, que Deus criou um primeiro homem chamado Adão, e esse primeiro homem, ele desobedeceu a ordem de Deus no jardim do Éden. Deus deu a ordem para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse para ele, né, que no dia que ele comesse, ele iria morrer. E aquele primeiro homem e a primeira mulher, né, desobedeceram a ordem de Deus e comeram do fruto. Quando os dois comeram do fruto, eles pecaram e eles ficaram separados de Deus. E toda a humanidade, né, veio desse primeiro homem e dessa mulher. E a gente herda isso aí, o pecado. E o pecado causou a separação do homem com Deus. Por isso Deus enviou o Filho dele, para nos reconciliar com Ele, para nos perdoar. Então, se vocês creram, né, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e no terceiro dia Ele ressuscitou em carne e osso, vocês foram reconciliados com Deus. Eu também fui reconciliado porque eu creio. Então Jesus, ele veio no mundo para nos reconciliar. Toda a humanidade está disponível para todos. É só crer nele como Salvador. Jesus é o único Salvador. Ele é o Filho de Deus, o único Filho de Deus. A Bíblia diz, lá em João, capítulo 1, a partir do 32, diz assim, ó: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. João Batista aqui, ele veio preparar o caminho para o Salvador, né, para Jesus Cristo. E Deus falou com ele que aquele que ele for batizar e viu o Espírito Santo descer como pomba, esse é o Filho de Deus, que é Jesus. Então Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus que veio aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus, antes de vir na terra, ele era Deus, o Verbo de Deus. Mas quando ele veio aqui na terra, ele se fez carne, ele se esvaziou da glória de Deus e se fez homem, né? Como nós. A Bíblia fala que ele veio em figura humana. Ele deixou de ser Deus quando ele veio aqui na terra. E a Bíblia diz que Jesus, ele nasceu da vontade de Deus. E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o nascimento nosso. Lá em João 3, versículo 6, diz assim, ó, Jesus falando: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Então Jesus, ele fala aqui sobre o novo nascimento, nascer de novo, né? Mas o que é nascer de novo? Aqui ele diz que o que é nascido da carne é carne,
Então, quando a gente nasceu nesse mundo, a gente nasceu da vontade da carne. Nossos pais tiveram relação e a gente nasceu. Mas a gente tem que nascer de novo. Só que não é da carne, é do Espírito. Nascer da vontade de Deus. Fisicamente, quando a gente nasceu aqui nesse mundo, a gente não nasceu da vontade de Deus, foi da vontade da carne. E como a gente nasceu da carne, a gente nasceu herdando o pecado de Adão. Porque a gente tem a mesma carne do primeiro homem. De um só homem fez toda a raça humana. Toda a humanidade veio do primeiro homem. Então a gente veio da carne desse homem pecador. E a gente nasceu da vontade da carne, e a gente é carne. Mas Jesus, Ele veio fazer o quê? Veio nos dar vida espiritual. Quando a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou no terceiro dia, a gente nasce de novo, nasce no Espírito. E a gente não é carne mais, a gente é Espírito. Quem creu nele como Salvador? E a Bíblia diz, que a gente nasce da vontade de Deus, quando a gente crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu vou ler um texto aqui, e aqueles que estiverem ouvindo, quiserem conferir nas Escrituras, pode estar conferindo aí. Eu sei que tem muitos trabalhando aí que não pode conferir, mas ouça com atenção o que eu estou falando, que está escrito. E a gente tem que sempre dar atenção à palavra de Deus nas Escrituras. Que tudo que a gente ouvir, nós temos que estar conferindo as Escrituras. E eu vou ler aqui um texto em 1 João 5:1, que fala do nascimento. Diz assim, 1 João 5:1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Então esse texto aqui está falando que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Salvador, essa pessoa nasce de Deus. Então tem o nascer de Deus, que é quando a gente crê em Jesus, e tem o nascer da carne, quando a gente nasce do mundo. Então a gente tem que saber, importante saber, que o nascimento nosso físico não é de Deus, é da carne. É a pessoa que escolhe ter um filho ou não. Agora, nascer de Deus é quando a gente crê em Jesus como Salvador. A gente nasce de novo. E lá em João, capítulo 1, versículo 11, vou ler um texto aqui também, diz assim, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele era do povo judeu, e ele veio com os judeus. Só que os judeus não receberam ele, rejeitaram o Filho de Deus. E no 12 fala, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então quem recebe Jesus, que ele é o Filho de Deus, essa pessoa recebe poder para ser feita filha de Deus também. Porque quando a gente nasceu no mundo, a gente nasceu na vontade da carne, e a gente não nasce aqui filho de Deus. A gente nasce descendente de Adão, do primeiro homem. Quando nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a gente nasce da vontade de Deus e recebe poder para ser feito filho de Deus. Aí eu vou ler de novo aqui esse texto, João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui está dizendo que tem o nascimento do sangue, da carne e do homem, que é físico, e tem o nascimento de Deus. Como que a gente nasce da vontade de Deus? Crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A gente nasce de novo, espiritualmente. E eu queria falar também sobre o nascimento de Jesus. Que Jesus, quando ele nasceu aqui no mundo, ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Ele nasceu como nós, da vontade da carne. Ele já nasceu da vontade de Deus. E eu vou ler esse texto em Mateus 1:18. Que diz assim,
nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Maria, né, a mãe de Jesus, ela gerou Jesus pelo Espírito Santo. Não foi da vontade da carne. Né? Então Jesus nasceu de Deus já nasceu gerado pelo Espírito Santo. A gente nasce da vontade de Deus quando a gente crê em Jesus como Salvador. A gente nasce da vontade de Deus quando a gente crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então quem creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nasceu da vontade de Deus, nasceu de novo. E o que a gente recebe quando a gente nasce de novo? A gente recebe a reconciliação, que é isso que a gente está pregando aqui hoje, nesse programa, né? A reconciliação. Que a reconciliação do homem com Deus acontece quando ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crê que ele é o Salvador, né? E a gente precisa entender que a condição que a gente nasce nesse mundo aqui é ruim diante de Deus. A Bíblia diz que a gente nasce no mundo sem Deus, porque a gente nasce da vontade da carne, nasce pecador, né? Inimigo de Deus. Lá em Romanos está escrito isso. Que nós nascemos inimigos de Deus. Entramos no mundo da inimizade. Porque a gente nasce no mundo da vontade da carne e fazendo a vontade da carne. Romanos 5,10 vai falar sobre isso. Diz assim, ó. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então nesse texto aqui, Paulo, né, que escreveu Romanos, ele fala, ó, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então Jesus ele morreu para nos reconciliar com Deus. Por quê? A condição que a gente nasce no mundo é de inimizade com Deus, né? Porque a gente nasce da vontade da carne, né? E a carne nossa está reprovada diante de Deus. Não tem salvação para a carne, né? Jesus ele veio para nos salvar a nossa alma, da salvação da alma, né? E essa salvação a gente recebe, e a reconciliação também, quando a gente crê que Ele é o Filho de Deus, crê que Ele é o nosso Salvador, né? E eu vou ler um texto aqui também que mostra que Jesus era homem na terra, ele era humano, né? Ele foi tentado em todas as coisas quando ele veio aqui no mundo, mas ele não caiu, porque ele estava firme na palavra, ele estava cheio do Espírito Santo. Estava falando aqui, né, sobre a reconciliação, que é o programa hoje, né, que a gente está falando aí para os ouvintes da Rádio Nova FM, que a reconciliação foi aquilo que Jesus fez na cruz, né, o Filho de Deus. Ele veio aqui na terra, né, para morrer por toda a humanidade, para reconciliar o homem com Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. Jesus Cristo, homem. E eu queria falar sobre isso. Que Jesus, ele era homem, humano. Ele se esvaziou da glória de Deus quando ele veio aqui na terra. E a gente tem que crer nele, que ele era homem aqui na terra. E eu vou ler um texto primeiro, em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então esse texto aqui diz que no princípio é na criação, né? Lá em Gênesis, lá que fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá na criação, na eternidade, né? Jesus, ele era o Verbo de Deus, a palavra de Deus. E ele era Deus antes dele vir aqui na terra. E no 14, João 1,14 diz, ó, e o Verbo se fez carne. Então Jesus, quando veio na terra,
ele se fez carne. A palavra de Deus se fez carne, se tornou homem, humano. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Unigênito é o único Filho de Deus. Jesus é o único Filho de Deus. Eu estava falando anteriormente aqui, né? Que quando a gente nasce no mundo, a gente nasce da vontade da carne. A gente não nasce da vontade de Deus. E a gente não nasce no mundo filho de Deus, mas descendente do primeiro homem, de Adão. Jesus é o único Filho de Deus. Quando a gente crê em Jesus como Salvador nosso, e que Ele é o Filho de Deus, a gente recebe poder para ser feito Filho de Deus. A gente nasce de novo, crendo em Jesus como Salvador, crendo que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo, né? O Messias. E a Bíblia diz que Jesus ele era homem aqui na terra. E eu vou mostrar uns versículos que mostram isso na Bíblia. Que é importante os ouvintes aí que estão com a Bíblia e aqueles que não estão também, né? Depois conferir nas Escrituras os versículos que eu estou falando aqui na rádio hoje, que é muito importante a gente conhecer Jesus como está escrito na Bíblia. Ele mesmo fala isso em João 7, que a gente tem que crer nele como diz a Escritura. O que é a Escritura? A Escritura é a Bíblia. Então a gente tem que conferir os versículos na Bíblia, né? Para a gente crer naquilo que está escrito, né? A gente não deve crer no homem, mas deve crer em Deus, na palavra de Deus, conferindo, né? Eu vou ler um texto aqui, em Mateus 4, que fala que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu vou ler aqui, Mateus 4:1. Fala assim, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus, ele foi tentado. A paz do Senhor Jesus a todos. Agora são 10 horas e 12 minutos. A gente está no programa Reconciliação, falando aqui, né, sobre aquilo que Jesus fez na cruz, o Filho de Deus. Jesus Cristo, né, ele veio aqui ao mundo como homem, se esvaziou da glória de Deus e morreu na cruz por toda a humanidade, para reconciliar todo aquele que crê nele com Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E eu vou continuar falando aqui alguns textos da Bíblia que mostram que Jesus era homem aqui na terra. Ele deixou de ser Deus quando ele veio na terra, se esvaziou da glória que ele tinha como Deus. Porque antes dele vir aqui na terra, ele era Deus. Ele era a palavra de Deus, o Verbo de Deus. E a Bíblia diz que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E eu vou falar um texto aqui em Mateus 4, que diz, né, que Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz assim, Mateus 4:1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, né? Por que ele foi tentado? Porque ele era homem, ele tinha carne. E a Bíblia diz, lá em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 1:13, que Deus não pode ser tentado pelo mal. Diz assim, Tiago 1:13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não pode ser tentado. Quem é tentado é o homem, por causa da carne, né? Então Jesus, ele era homem aqui na terra, ele não era Deus, por isso que ele foi tentado. Porque se ele fosse Deus na terra, ele não era tentado, porque Deus não pode ser tentado. Eu vou ler outro texto também que mostra que Jesus ele veio na terra menor do que Deus. Ele veio abaixo de Deus na terra. Vou lá em Salmos 8.
Salmos 8, versículo 5. Diz assim, ó: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Esse Salmos 8 aqui está falando de Jesus também. Aqui diz, ó: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Então Jesus, ele veio na terra menor do que Deus. E menor do que Deus é o homem, né? O homem está abaixo de Deus, né? E o próprio Jesus falou isso em João 14, 28, que eu vou ler. Que ele diz que o Pai é maior do que ele. Se o Pai é maior do que ele é menor do que o Pai. E o Pai é quem? O Pai de Jesus, Deus. Então Jesus veio como homem na terra. Vamos ler lá, ó, João 14, 28. Diz assim, ó, Jesus falando, ó: ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegra-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Glória a Deus, né? Então a Bíblia, ela se completa, um versículo completa o outro. Só nela tem todas as informações que a gente precisa para conhecer a Deus, conhecer a Jesus segundo as Escrituras. A gente não precisa de outras fontes. A Bíblia é a única fonte que a gente precisa para conhecer Deus. E para a gente conhecer Deus, a gente tem que conhecer as Escrituras. Senão a gente não vai conhecer a Deus, o verdadeiro Deus, né? E eu queria ler também um texto em Isaías 40, 28, que mostra que Deus é eterno. Jesus, quando ele veio na terra, ele não era eterno, ele era homem, mortal, né? Só que ele não teve pecado, né? Como eu falei em outros blocos aqui, né, da programação, né? Jesus, ele nasceu do Espírito Santo, mas nasceu sem pecado. A gente nasceu da vontade da carne, e a gente nasceu com pecado, porque a gente veio do primeiro homem. E Jesus, quando ele veio na terra, ele era mortal, ele não era eterno. Eu vou ler Isaías, só para mostrar para os nossos ouvintes aí, que Deus, ele vive para sempre, ele é eterno, ele não morre. Jesus morreu e ressuscitou, né? Então eu vou ler aqui, ó, Isaías 40, 28. Diz assim, ó: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar seu entendimento. Então esse texto aqui fala que Deus é eterno, Deus não morre, né? Jesus morreu. Aí eu vou ler o texto que mostra que ele morreu, porque ele era homem. Se ele fosse Deus, ele não morria aqui na terra, né, na cruz. Ele morreu. João 19, 28. Diz assim, ó. João 19, 28. Fala assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebederam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopor, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então Jesus morreu na cruz. Ele consumou a obra que Deus confiou para ele, né? E ele morreu vencendo ali, obedecendo ao Pai, né? E a Bíblia fala que no terceiro dia depois da morte dele, ele ressuscitou, né? Jesus hoje, ele vive para sempre, porque ele é um homem eterno hoje, ele é um homem celestial, mas ele veio na terra como um homem mortal, como nós, mas ele venceu, ele obedeceu ao Pai até o fim, e nos deu todas as condições de vencer também, de obedecer. Mas é necessário o quê? Crer nele primeiro como Salvador, crer que ele é o Filho de Deus, né? Ser batizado nas águas, para confirmar que você creu que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que é lícito ser batizado nas águas
se você creu de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É só isso que você precisa para ser batizado. Crer em Jesus como Salvador. Você creu, você pode ser batizado nas águas. E depois do batismo, você precisa conhecer a palavra, conhecer as Escrituras, para poder falar da palavra para as pessoas, pregar o Evangelho, né? E a Bíblia diz que a sabedoria está com Deus, não está aqui no mundo, né? A gente tem que buscar a sabedoria de Deus na palavra. E você pode conhecer a palavra de Deus, né? Eu estou aqui hoje falando na Rádio Nova FM, estou à disposição de quem quiser conhecer a palavra de Deus, eu e a irmã Adriana, para ensinar, pode nos ligar, para a gente estar compartilhando a palavra, né? A palavra está disponível para todos. É só quem quer, busca, né, nos procura, que a gente vai falar a palavra verdadeira, como está nas Escrituras. E é para isso que a gente está aqui hoje, pregando a verdade, que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e que vive para sempre, e que nele você pode alcançar a vida eterna, que essa vida aqui nesse mundo aqui é passageira. A Bíblia diz que o homem pode viver aqui até 120 anos, se chegar até 120, mas a Bíblia diz que é uma vida eterna em Cristo. Ele ressuscitou e ele vive para sempre. E aquilo que Jesus fez na cruz, Jesus Cristo veio nos reconciliar com Deus, veio nos dar vida eterna. Como eu estava falando aqui, essa vida nossa aqui terrena é passageira, mas em Cristo nós podemos ter uma vida eterna, uma vida para sempre, né, com Deus. Mas é necessário crer em Jesus como Salvador primeiro, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele morreu e ressuscitou no terceiro dia, em carne e osso, e que a Bíblia diz que hoje Ele está à destra de Deus no céu. Ele é o mediador entre Deus e os homens, e Ele veio na terra aqui como homem, mas Ele ressuscitou como Deus. E eu queria falar agora sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E eu vou falar aqui os textos da Bíblia, né? Aqueles que puderem conferir, podem conferir na sua Bíblia. Aqueles que não puderem, podem ouvir com atenção sobre a ressurreição. Jesus ressuscitou. E eu vou ler aqui primeiro, no livro de Lucas. Lucas 24, a partir do 1. Que a Bíblia diz, né, que Jesus foi crucificado. O justo morreu pelos injustos. Ele morreu pelos nossos pecados, porque Jesus não pecou. Ele não teve nenhum pecado para morrer na cruz, crucificado. Ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, né? E pela fé, a gente pode ser curado. Se você creu que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu na cruz pelos seus pecados e levou sobre ele as suas enfermidades, você vai ser curado, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que depois que Ele morreu, Ele foi sepultado e ressuscitou. E eu vou ler Lucas 24, a partir do 1. Diz assim, ó: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então as mulheres, né, que seguiam Jesus, elas foram no túmulo, no primeiro dia da semana, né, que era no domingo. E quando elas chegaram no túmulo, elas não acharam o corpo de Jesus, né? Aí no versículo 4 fala, ó, Lucas 24, 4. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, que são 2 anjos. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando aí na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Então os anjos falaram com as mulheres lá que Jesus ressuscitou e que Ele tinha avisado para elas que Ele ia ressuscitar, né? Aí no versículo 9 fala, ó,
E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Então, as mulheres falaram para os discípulos que Jesus tinha ressuscitado, mas eles não creram nelas, né? E a Bíblia diz que Jesus vai aparecer para os discípulos. Pai, Senhor Jesus a todos. Estamos aqui na Rádio Nova FM, no programa A Reconciliação, falando daquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, que veio nos reconciliar com Deus, morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, em carne e osso. E eu vou continuar falando sobre a ressurreição de Jesus, que a Bíblia diz, né, que quando foram no túmulo, depois da morte dele, no terceiro dia, para ver o corpo dele no túmulo, não encontraram o corpo dele. E os anjos apareceram para as mulheres que seguiam Jesus, e os anjos falaram que ele tinha ressuscitado. E eu vou ler aqui em Lucas 24, a partir do versículo 6. Diz assim, ó: os anjos falaram para as mulheres que foram ver o corpo de Jesus: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando aí na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Então, as mulheres se lembraram que Jesus falou para elas, né, que ele ia morrer e ressuscitar. E a Bíblia mostra que Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, na casa dos discípulos. Eu vou ler aqui, ó, Lucas 24, a partir do 36. Diz assim, ó: falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus, quando ele ressuscitou, foi em carne e osso. Só que a carne dele não é uma carne mortal mais, é uma carne imortal. A Bíblia diz que Jesus hoje tem um corpo incorruptível, glorificado, um corpo que não morre mais. Jesus é eterno hoje, ele vive para sempre, né? E ele apareceu para os discípulos para mostrar isso, que ele ressuscitou e que ele tinha um corpo. Jesus não ressuscitou em espírito, mas num corpo de carne e osso, mas uma carne glorificada, eterna. O versículo 40 diz assim, ó, Lucas 24, 40. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tens aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Então Jesus comeu aqui, não porque ele estava com fome, mas para mostrar para os discípulos que ele ressuscitou e tinha um corpo, né? Então ele comeu. O Espírito não pode comer alguma coisa. Ele comeu porque ele tinha um corpo. Então o Filho de Deus morreu e ressuscitou e cumpriu as Escrituras. Tudo que estava escrito sobre ele na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas se cumpriu. Ele é o cumprimento da lei. Jesus é o fim da lei, né? Ele trouxe a graça e a verdade. E a gente tem que crer nele para a gente receber essa graça. Se vocês creram que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados, que ele ressuscitou no terceiro dia, você foi reconciliado com Deus. Você recebeu o perdão de pecados. Todos os seus pecados foram perdoados. É só você crer.
E você não está na lei, está na graça agora, se você creu em Jesus. Jesus é o fim da lei, né? Para a justiça de todo aquele que crê. E é no coração que a gente crê em Jesus. E a Bíblia diz que é lícito que, se você creu de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você ser batizado nas águas. O batismo nas águas é de Deus, né? E a Bíblia diz que para ser batizado, você precisa crer de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu vou ler um texto que fala do batismo, lá em Atos capítulo 8, versículo 36. Diz assim, ó: seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Nessa passagem aqui, um homem queria ser batizado nas águas. E ele perguntou: o que me impede de ser batizado? Vamos ver o que está escrito na Bíblia. No versículo 37, ó, Atos 8, 37. Ó. Filipe respondeu: é lícito se crê de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Glória a Deus. Ele creu que Jesus é o Filho de Deus, então ele pode ser batizado nas águas. Se você creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você pode ser batizado nas águas também. Amém? Então, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ouvir o louvor. João 3,16. Não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nisto conhecemos pelos irmãos, porque Deus amou ao mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Paz do Senhor a todos. Nós estamos encerrando aqui o programa de hoje, né, a reconciliação. E queria agradecer a todos que me ouviram, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar falando da palavra dele aqui. Palavra que é viva e eficaz, a palavra que pode nos levar para a vida eterna, para todo aquele que crê nessa palavra. E eu queria fazer uma oração aqui para a gente terminar hoje.
Senhor, obrigado, Senhor, por todas as condições que o Teu Filho nos deu para a gente ter a salvação. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, pelo entendimento do alto, Senhor, que na nossa carne, na minha carne não habita bem nenhum, né? E a gente tem que buscar a sabedoria que vem do alto. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de falar a Tua palavra aqui na rádio. Te agradeço, Senhor, pela morte de Jesus na cruz. O justo morreu pelos injustos. Te agradeço, Senhor, pelo perdão, pela reconciliação, Senhor. Que a gente venha valorizar, Senhor, aquilo que Jesus fez na cruz. Que a gente venha buscar ter um conhecimento da Tua palavra para ter a salvação, Senhor. É tudo de graça. Jesus, quando veio, Ele não cobrou nada para falar a palavra. Ele falou de graça. Ele curou de graça. Ele trouxe a graça de Deus. E a gente recebe essa graça crendo nele como Salvador. Em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, por tudo. Amém. E eu queria convidar todo aquele que ouviu hoje o programa Reconciliação, que está ouvindo a rádio aí, 9 FM, para sábado que vem, a partir das 9 horas, acompanhar novamente com a gente a palavra de Deus. Eu sou o irmão Romildo, e a irmã Adriana vai estar aqui falando também a palavra de Deus. E eu convido todos a ouvir sábado que vem novamente o programa Reconciliação. A gente vai estar trazendo mais textos da Bíblia, falando sobre a reconciliação, falando sobre Jesus segundo as Escrituras e falando sobre a vida eterna. Todo aquele que conhecer a palavra e buscar vai receber essa vida eterna. Mas é necessário conhecer as Escrituras. A vida eterna está na palavra. E Jesus hoje, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Obrigado a todos. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra,